eu acho que tem os principais riscos, na minha visão, né? O primeiro é a extinção do Bitcoin. O Bitcoin pode desaparecer, né? Esse é o principal risco. Um outro grande risco da estratégia é o Bitcoin ficar num período longo de tempo, muito depreciado. Então, imagina que o Bitcoin cai hoje 90% e fique muitos anos nesse patamar. Sim. Então, e as dívidas, né, do Saylor comecem a vencer, enfim. Então, acho que esse é um outro risco do negócio. Mas fala-se muito das dívidas do Saylor, né? Mas eu acho que as dívidas foram pequenas faíscas que ele colocou ali no reator nuclear, né? Que ajudaram ele a construir a história que ele está construindo hoje. No momento que ele compra o primeiro caixa ali em Bitcoin, ele aumenta a volatilidade do ativo e o papel já começa a atrair um tipo diferente de investidores. No momento que ele emite essa dívida a zero, com strike, né, de conversão em ações muito mais alto do que o valor atual, isso gera um novo nível de volatilidade e de risco. Então o papel fica ainda mais volátil. Mas a partir do momento que ele começa a provar para o mercado que ele consegue um BTC Yield positivo, né? O que é isso? Ele consegue a cada emissão, seja de convertible bonds dele lá, né? de convertibles, ou de emissão de equity mesmo, né? Fazendo follow-ons lá nos Estados Unidos, ele começou a mostrar que ele consegue aumentar o número de bitcoins por ação, mesmo diluindo a companhia. Então, no momento que ele conseguiu mostrar isso para o mercado atribuiu um prêmio de negociação na ação dele em comparação com o total de bitcoins que ele possui em balanço. Sim. E aí o negócio acaba virando um ciclo muito virtuoso, porque ele tem um prêmio, porque ele consegue adquirir bitcoins e aumentar o número de bitcoins por ação. E como ele tem esse prêmio, é vantajoso para ele continuar emitindo ações para comprar mais. E na hora que ele compra mais, o papel dele fica mais apreciado, começa a subir mais, atrai um fluxo de investidores passivos a partir do momento que ele começa a entrar em índices nos Estados Unidos, né, os índices diversos que existem lá de ações, que vai atraindo outros fundos, que faz o papel apreciar mais, que dá mais oportunidade para ele fazer mais um follow-on ou mais uma convertible e vira esse ciclo virtuoso, né? Então eu acho que ele concordo que ele tá num momento usando a dívida, né, para gerar esses sparks ali, essas faíscas, mas eu acho que ele tem uma estratégia macro ali muito bem pensada para conseguir continuar colocando Bitcoin Yield positivo todas as vezes que ele acessa o mercado de capitais para buscar algum instrumento financeiro, sabe? E só para completar, tem uma coisa extremamente interessante da dívida conversível que é pouco compreendida, né? Ela, sendo um bond com uma opcionalidade na conversão em ações, quanto mais alto aquele valor, né, que ele negocia, esse bond ele começa a negociar como se fosse uma ação mesmo, né, por causa da questão das fórmulas das opções. Então, quem segura esse bond, na realidade, eles querem que já seja convertido, porque do outro lado eles já estão fazendo a defesa deles, né, que é o famoso Delta Hedge. Então, eles já estão com a defesa deles com short nas ações. Eles querem a conversibilidade e ir para o próximo bond, que é o que aconteceu. Então, ele converte as ações em si e já tem demanda, que muitas vezes foi 5 vezes, 6 vezes alguns bonds, para continuar fazendo essa roda, né? E agora ele está indo para os outros ativos, das preferreds, etc., pela questão até da agilidade que ele consegue fazer e como ele consegue trabalhar no mercado com outros ativos aí. Posso colocar isso de uma forma bem fácil, Bruno, e que me ajudou a entender. Por mais extraordinário que seja shortear a moeda ruim e comprar o ativo escasso ou a moeda boa, tão extraordinário quanto talvez seja pegar um ativo que já é extraordinário e recortá-lo para diferentes perfis de investidores no que diz respeito à volatilidade e retorno. O Bitcoin é um ativo extremamente volátil e extremamente performático. A verdade é que nem todo mundo precisa de tanta performance e nem todo mundo quer tanta volatilidade. E quando o Saylor começa a emitir variados tokens, ou títulos de dívida, ou tipos de ações, que são tokens, ele começa a recortar o Bitcoin para perfis de risco e retorno
de investidores diversos. Então, ele pega um ativo que dá os 75% em média de retorno que você falou, com 60% de volatilidade, e tokeniza ou recorta em tokens ou dívidas ou ações que vão ter 15 de volatilidade e 15 de retorno, 30 de volatilidade e 30 de retorno, 90 de volatilidade e 90 de retorno. Ou seja, é como se ele pegasse um ativo cheio de potencial, como o Bitcoin, o envelopasse em algo que possa ser absorvido pelo mercado, não importa o perfil de risco, dos mais conservadores aos mais arrojados. E assim você consegue extrair do Bitcoin como uma espécie de reator, como dizia o Thiago, todo o potencial dele, monetizando a volatilidade, monetizando o retorno excessivo. E aí a pergunta é, se você pega o Bitcoin, que tem 60 de retorno e 60 de vol, e cria dívida que tem 15 de retorno ou 10 de retorno e 15 de vol, para onde que vai esse excesso? Porque o Bitcoin entregou a performance, o comprador da dívida ficou só com a parte que ele queria. O excesso é absorvido pelo dono da ação da Strategy, que tudo o que o mercado não quis ou não podia é absorvido em excesso pela ação da Strategy, que então vai ter mais volatilidade e mais retorno, que não veio do nada, veio dos instrumentos que a Strategy construiu para investidores que não queriam isso e então deram de bandeja para o acionista.